oligarca numa indústria importante para o país não agradava à elite política. A primeira tentativa das autoridades durante o tempo de Petro Poroshenko de privar o oligarca do controle sobre as suas principais empresas aconteceu em 2015. A Verkhovna Rada adotou uma lei segundo a qual o grupo privado não poderia mais influenciar a nomeação dos membros do Conselho de Supervisão da Ukravta. No mesmo dia, o Conselho Fiscal de outra empresa, a Ukrtransnafta, demitiu seu chefe, Alexander Lazorko, que era chamado de Homem de Kolomoisky. À noite, o oligarca chegou lá com um grupo de homens armados. Poucos dias depois, Kolomoisky tentou realizar um cenário semelhante, barricando-se no escritório de Ukravta, mas depois recuou. Por essas travessuras, Kolomoisky na verdade pagou com a presidência do chefe da administração estatal regional de Dnepropetrovsk, que ocupou desde o início da agressão russa na Crimeia e no Donbas. Em março de 2014, o oligarca respondeu ao pedido das autoridades no momento crítico para o país, provavelmente perseguindo seus próprios interesses. E a administração Poroshenko lembrou-se desta capacidade de resposta durante cerca de um ano, até decidir desoligarquizar a indústria de petróleo e gás de Kolomoisky. Após esta diligência peculiar, o Estado, representado pela Naftogás, teve a oportunidade de controlar a nomeação dos membros do Conselho de Administração da Ukravta, mas o oligarca de alguma forma influenciou as atividades operacionais da empresa através de uma gestão leal. Portanto, o conflito em torno de Ukravta e Ukrtransnafta tornou-se apenas os primeiros episódios de destaque em uma longa guerra que eclodiu entre o oligarca e a equipe do ex-presidente. Paralelamente, o Estado desenvolveu um esquema para a nacionalização do Privatbank e, devo dizer, este processo foi muito mais eficaz. Em 2014 e 2015, surgiu uma crise no setor bancário, que o NBU apelidou de tempestade perfeita. O Estado não ajudou os bancos de Konstantin Zevago e Oleg Bakatilk, e as instituições financeiras acabaram por falir. Mas o Privatbank serviu a maior parte do país, a sua sobrevivência era necessária. Grande demais para cair, disseram com toda seriedade sobre Privat nos círculos financeiros do país. Os russos danificaram usinas termoelétricas no sul durante bombardeios massivos, Ukrenergo. Ontem à noite, como resultado de um grande bombardeio inimigo, uma usina termoelétrica na região sul foi danificada, escreve a assessoria de imprensa. Qual é a situação da eletricidade na Ucrânia? Ontem, 27 de setembro, o consumo máximo manteve-se no nível de terça-feira, 26 de setembro. Para manter o equilíbrio entre o consumo e a produção de eletricidade, o funcionamento das centrais eólicas e solares durante o dia, das 10h30 às 15h20, foi limitado, acrescenta Ukrenergo. A campanha de reparos planejada está atualmente em andamento em unidades de outras usinas. Hoje a Ukrenergo importa eletricidade da Eslováquia. Em particular, as exportações são realizadas para a Eslováquia e a Moldávia. Devido às hostilidades e outras razões, 404 assentamentos permanecem sem eletricidade. Devido às hostilidades, há novos danos nas redes de empresas regionais de energia nas regiões de Donetsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kharkov, Kherson, Chernihiv. Duas empresas de mineração de carvão estão desenergizado na região de Donetsk. A restauração da energia ocorre em uma situação de segurança e com a permissão dos militares, observou Ukrenergo. Ataque noturno na Ucrânia em 28 de setembro. O alarme foi dado no sul do país na noite de 27 de setembro. A Força Aérea alertou para o risco de ataques de drones nas regiões de Nikolaev, Odessa, Vinnytsia, Khmelnytsk, Dnepropetrovsk e Cherkasy. Durante bombardeios massivos, nossa defesa aérea conseguiu abater 34 drones de 44 UAVs. A Alemanha promete proteger os países bálticos em caso de agressão da Rússia. Segundo ele, os aliados do Báltico podem estar confiantes de que a Alemanha lhes fornecerá assistência militar para conter a Rússia. A Alemanha está assumindo a responsabilidade. E a Alemanha está assumindo a liderança, disse Pistorius. O ministro confirmou que 4.000 soldados alemães e suas famílias ficarão estacionados na Lituânia. Espera-se que as brigadas da Bundeswehr permaneçam lá permanentemente. Ele também garantiu à Ucrânia o apoio de longo prazo de Berlim na sua defesa contra a Rússia e alertou sobre consequências terríveis se o presidente russo, Vladimir Putin, conseguir alcançar os seus objetivos. Estaremos ao lado dos ucranianos enquanto for necessário.
Putin usa métodos vis criminosos e desumanos na guerra contra a Ucrânia, edição, enfatizou Pistorius. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. OTAN no Mar Báltico. Berlim convidou a OTAN a assumir a coordenação das forças navais da aliança na região do Mar Báltico. O comandante-em-chefe da Marinha Alemã, vice-almirante Jan Christian Kaak, disse que foi nomeado um quartel-general apropriado para este fim. No próximo ano, a OTAN realizará o seu maior exercício de comando conjunto desde a Guerra Fria, segundo o FT. Nelas participarão mais de 40 mil militares. O objetivo será praticar a repulsão da agressão russa contra um dos seus membros. Um avião militar VIP russo foi avistado em Pyongyang. A mídia escreve que o objetivo da visita são armas. Os dados de rastreamento do Flight Radar 24 mostram que o Il-62M da Força Aérea Russa voou de Moscou para Pyongyang e chegou na manhã de terça-feira. O número da cauda do avião indicava que era o mesmo avião que a Rússia enviou à Coreia do Norte em agosto, poucos dias depois de o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, ter viajado para Pyongyang, onde Kim lhe mostrou as armas. Dados do Flight Radar 24 também indicam que o avião retornou à Rússia na quinta-feira, após 2 dias em solo na Coreia do Norte. Os militares ucranianos expulsaram os russos na direção Kupiansk-Liman. Unidades da 4ª Brigada Operacional, em conjunto com unidades das Forças Armadas, realizaram operações de ataque e assalto. Empurraram o inimigo para fora de suas posições e ganharam posição, disse. Segundo ele, os guardas mantêm a defesa, realizam reconhecimento aéreo e atingem metodicamente alvos inimigos nas áreas florestais de Serebrensk e Belogorod. Ao mesmo tempo, estão sob intenso fogo dos russos. Urshalovich acrescentou que nossos soldados estão realizando operações de ataque e assalto para melhorar a situação tática. Eles infligem perdas ao inimigo em mão de obra e equipamentos e também reabastecem nosso fundo de câmbio. A situação na linha de frente. O Estado-Maior também informou que os militares russos não conduziram operações ofensivas nas direções Kupiansk e Limansk nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, o Grupo Oriental de Forças das Forças Armadas Ucranianas observou que os invasores poderiam estar se preparando para uma ofensiva na direção Liman-Kupiansk. Em particular, os ocupantes estão a formar 12 companhias de assalto em Zaporozhye. Um ônibus colidiu com um poste elétrico, muitos ficaram feridos. Isto foi relatado pela RBC Ucrânia com referência ao serviço de imprensa do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia. Observa-se que, em decorrência de uma colisão com um fusível elétrico, o ônibus capotou. Como resultado do incidente, 7 passageiros e o motorista ficaram feridos. As equipes de resgate transferiram 2 vítimas para ambulâncias. Todos os feridos foram hospitalizados em hospitais da cidade, acrescenta a assessoria de imprensa. Socorristas. Desconectou a bateria. Lavou os lubrificantes restantes. Estavam de plantão para prevenir incêndio. Policiais estão investigando o incidente. Entre as vítimas está uma criança. Como resultado do acidente, 8 passageiros ficaram feridos, incluindo um menino de 13 anos. Segundo dados preliminares, o acidente ocorreu às 7h55. Na estrada da rua Startovaia, um motorista de micro-ônibus de 66 anos se distraiu ao dirigir e dirigiu para o lado esquerdo da estrada, onde bateu em um poste de energia. 112. Entretanto, na região de Kiev, começou a funcionar plenamente o serviço 112, que constitui uma alternativa a outras linhas diretas, nomeadamente 101, proteção contra incêndio. 102, polícia. 103, ambulância. 104, serviço emergencial de gás. Cidadãos com deficiência auditiva ou de fala também podem ligar para a linha. Os intérpretes de língua de sinais do serviço já processaram mais de 2.000 solicitações semelhantes desde 1º de julho de 2023.